Amanda? Bom, eu queria iniciar, né? A Camila iniciou uma gravação aqui da nossa fala. Esse vídeo vai ficar disponível no YouTube do Instituto Sendas também. E quem tiver interesse naquilo que a gente conversar nesse vídeo, pode me pedir por e-mail, né? Eu mandei o link para vocês entrarem na chamada e quem tiver interesse pode solicitar por lá também, tá? Queria que o João, então, começasse a sua fala, né, situando, né, das suas impressões do que é a imigração hoje no Brasil. Só um segundinho. Bom, então, eu venho, só retomando, né? Então, eu venho trabalhando aí em dois eixos, né, principais de trabalho, né? A minha clínica particular e meu trabalho dentro do Instituto Sendas, né? E o meu trabalho no Instituto Sendas é um trabalho que ele é uma aproximação que já acontece aí com caráter um tanto familiar, né? Minha família já prestava alguns serviços, né, à instituição. E no ano passado eu tive a oportunidade de desenvolver um grupo de apoio a mulheres venezuelanas, né? Porque com algumas colegas a gente em conversas, né, levantamos o questionamento, né? Será que essas pessoas, né, que agora, como todos, né, estão sujeitas a esse isolamento, esse distanciamento social, não tem, né, essas questões de um distanciamento já anterior, né, agravados, intensificados, né? Como que elas estão, né? Como que isso fica, né? E então a gente começou a desenvolver esse trabalho. Foi um trabalho muito interessante, muito profícuo, né? Que inclusive foi fazendo muito sentido para mim, porque a gente foi vendo a importância, né, para essas pessoas, até mais do que na clínica particular, né? Não digo que eu não percebi isso na clínica particular, mas ali foi algo assim quase palpável, né? Dava quase para abraçar, de perceber o quão importante para essas pessoas era ter a voz delas escutada, né? Quão importante para elas era ter um espaço para falar, né? E ter alguém que estivesse disposto a escutar, né? Não só ouvir, mas escutar o que elas tinham para falar. Então, foi um trabalho muito legal, né? Que nesse ano foi tomando outras proporções. Então, eu comecei a trabalhar ali dentro, desenvolvendo uma série de práticas diferenciadas, desde escuta especializada, né, sempre em conjunto ali com uma equipe multidisciplinar que o Senda se organiza, né, desenvolvendo psicoterapia com algumas pessoas e fazendo um trabalho também voltado para aspectos vocacionais, né? Então, porque a gente entende ali que o trabalho hoje acaba sendo, né, a principal via de integração dessa pessoa na nossa sociedade, né? Ela que vai garantir aí uma base mínima, né, para ela começar a levantar outras estruturas. Então, dentro desse trabalho, né, que a gente vem desenvolvendo hoje, vem pensando as pessoas, né, dessa forma multifacetada, né, nessa equipe multidisciplinar, é que surgiu também o interesse de estar, né, a ideia de estar fazendo esse evento hoje, né. Mas em relação à imigração hoje no nosso mundo, é uma questão um pouco complexa, né? Porque a imigração, na verdade, é uma questão que sempre esteve presente na nossa história da humanidade, né? A gente pode pegar referências aí desde da Bíblia ou escritos muito antigos, né, como Homero, e a gente vai ver referências ao processo migratório ali, né? Mas o que tem de diferente hoje, né? O primeiro ponto que eu acho que a gente pode pensar é a própria ideia de Estado, de nação, que ela tomou um contorno diferente hoje, né? Naquela época, as coisas elas tinham ali um outro caráter, né? E a própria ideia de pensar o imigrante nesses momentos anteriores, na verdade, é um ponto muito interessante, né? E não é algo que se faz de forma inédita. Já tem vários pesquisadores que foram para essa direção, né? Inclusive, eu não sei se algum de vocês, né, já escutou falar de uma chamada Síndrome de Ulisses, né? E é justamente uma referência a esse herói grego. Para quem não conhece, Ulisses ele é o protagonista do segundo livro de Homero, a Odisseia, e narra a história,
desse herói grego, né, o rei de Ítaca, que, contra gosto, né, ele é convocado pelos outros reis dos povos aqueus, aí, com o seu exército, né, lutar ali contra Troia, né? E Ulisses vai contra gosto, deixa seu filho, deixa a esposa, passa 10 anos na guerra, né? E depois, provocando a ira de alguns deuses do panteão grego, né? Ele fica fadado aí a vagar por mais 10 anos no mar, né? Tentando retornar a casa, né? E esse processo de mudança por si só, né, de fazer uma viagem contra gosto, né, contra o seu desejo, já é algo que eu convoco vocês a manter em mente, né? Eu já acho importante a gente ter em mente, né? Mas tem um segundo ponto na história de Ulisses que me chama muita atenção e eu gostaria de destacar para vocês. Em dado canto, se não me engano, no canto 17 da Odisseia, Ulisses ele é preso na caverna do Ciclope Polifemo, né? E quando Ulisses está preso, ele, conhecido por ser um dos reis mais astutos, né, mais inteligentes, ele oferece todo o vinho da sua embarcação ao Ciclope, e, como agradecimento, o Ciclope diz para ele que ele vai devorar Ulisses por último, né? E pergunta o nome de Ulisses. E Ulisses diz para o Ciclope: o meu nome é ninguém. Em algum momento, quando o Ciclope adormece, Ulisses perfura o olho do Ciclope e foge. E aí, quando os outros Ciclopes vão perguntar a Polifemo o que aconteceu ali, então Polifemo diz que ninguém fez isso, né? E por conta dessa astúcia, então Ulisses consegue fugir, né, e escapar, né? Ele conseguiu garantir a sua sobrevivência, né? Mas é uma posição muito curiosa a que Ulisses ocupa, porque é uma posição que ele nega a sua subjetividade, nega a sua existência para poder existir, né? Que, em grande medida, é muito do que acontece hoje, né? E vem acontecendo já há muito tempo com o imigrante, né? Essa necessidade de negar algumas características para poder, então, estar se vinculando, estar conseguindo ser integrado, né? É uma crítica aí que a gente pode levantar, né? Porque o imigrante ele precisa chegar nessa posição de negativo para poder fazer parte, né, para poder circular nos espaços, né? Quando na verdade ele teria muito para estar acrescentando, né? Ele carrega todo um conhecimento, né, diferenciado, a própria riqueza da língua, né? E que não é incorporada, que não é aproveitada, a gente não faz um uso, né, até social, né, até para contribuir mesmo com o desenvolvimento de cada região. A gente não faz um uso disso, né? Um potencial ali que fica completamente de canto. E se a gente vai começar a falar da questão dos fluxos migratórios hoje, a gente precisa pensar que são movimentos coletivos, né? Logicamente, existem imigrações e imigrações, né? Existem pessoas que têm aí uma condição melhor, né? E escolhem de forma muito deliberada está mudando de país, né? Quem sabe, às vezes consegue um trabalho e tudo mais. Mas essa imigração que a gente fala aqui, né? Diz mais respeito a uma imigração que se dá, né? Em decorrência aí geralmente envolvendo grandes questões econômicas, né, guerras, e nas Américas a gente vê um fluxo muito forte que iniciou com as crises que se deram ali por volta de 2007, né? A imigração, na verdade, não é um problema por si só, né? Como eu disse, existem essas imigrações que acontecem, que vão acontecendo aí de forma paralela, alinhada com o desejo do migrante, né? Mas existe um problema, entre aspas, que surge quando a gente fala da incorporação de alguns grupos étnicos muito específicos, né? A gente não fala muito hoje, por exemplo, da imigração de japoneses para cá, né? Que ainda ocorre, né?
não tem um número tão alto, né, igual de alguns outros grupos, mas ocorre aqui em Maringá, né, não sei se todo mundo é daqui. Então, por quê, né? Como que isso vai se dando, né? E existem alguns aspectos muito primitivos nessa dificuldade de aceitação e integração dessas pessoas, né? Porque algumas fantasias vão sendo estruturadas para preencher um vazio do desconhecido, né? Do desconhecimento, né? E para enfrentar isso, a gente precisa de informação, a gente precisa de discussão, a gente precisa de reflexão crítica, né? Para tentar aí atribuir outro significado para o que seria esse imigrante, né? Porque a ideia do imigrante, né, por vezes, nos traz essa sensação de desconhecimento, mas é algo que também nos traz uma estranheza familiar, né? A gente, para quem conhece um pouco de psicanálise, sabe que a gente tem um termo para isso, cunhado pelo próprio Freud, que ele diz respeito a um estranho familiar, um Heimlich. E esse estranho familiar que o Freud nos fala, né, ele já é algo na questão do imigrante que nos ocupa o nosso plano simbólico já há muito tempo, né? E aí eu até trouxe uma citação do Fernando Pessoa, em que ele diz o seguinte: deve haver no menor poema de um poeta qualquer coisa por onde se nota que existiu Homero, né? E eu destaco a vocês, então, que se há Homero, há Ulisses. Então, lembrem-se sempre disso, né? É algo que já está muito enraizado no nosso imaginário. Então, acho que a Amanda pode passar para a próxima pergunta. Sim, o João estava falando sobre o contexto, né, da imigração como um todo. Queria que você especificasse quem é o imigrante hoje em Maringá, né? Quais são as principais características que você pôde perceber no seu trabalho? Tá. A primeira coisa que eu acho importante a gente estar conversando é que Maringá não é rota de imigração, assim, pelo menos não é uma rota muito usual, né? Apesar da gente estar recebendo bastante gente aqui, mas Maringá ela acaba sendo o destino de um processo de interiorização dessa população, que hoje, né, é composta principalmente por pessoas venezuelanas, né? Mas o processo para chegar em Maringá, ele costuma se dar ou por movimentos institucionais, né, seja de igrejas ou organizações, ou até alguma política aí, né, que possa surgir eventualmente, ou então pela busca do próprio imigrante, que já vai ter alguma rede por aqui, seja de amigo ou seja de um familiar, né? Só que aí a gente vai precisar retomar a questão do que eu comecei a dizer dos fluxos migratórios, iniciado em 2017. Esse fluxo migratório que a gente vem sentindo aqui na América, né, ela se deu em principalmente 3 ondas. Para quem é de Maringá, né, percebeu que por volta aí de uns 8 anos atrás, 10 anos atrás, a gente acabou recebendo bastante gente do Haiti e da República Dominicana, né? Não que hoje não venham essas pessoas, mas elas vêm numa quantidade muito menor. Vieram venezuelanos? Vieram venezuelanos, né? Mas essas pessoas que vieram num primeiro momento, elas tinham um caráter muito diferente das pessoas que chegam aqui hoje. Elas tinham aí uma menor vulnerabilidade socioeconômica, né? E por que disso? Então, para quem está acompanhando as notícias do mundo, né, nesses últimos tempos e viu toda a situação que se deu com a saída dos Estados Unidos do Afeganistão e a ascensão do Talibã por lá, né? E viu que as primeiras fronteiras que se fecham nesse tipo de situação de crise humanitária são as fronteiras terrestres, né? E a questão das fronteiras aéreas, quem é que tem condição de pagar, né? E quem é que tem condição de pagar e também de pagar ali sem uma organização, né, antecipada, né? Então, geralmente são pessoas que já têm ali alguma segurança, geralmente são pessoas que conseguem arcar com isso, né? Já tinham ali algum dinheiro, né? E não queriam, né, perder mais, enfim, cada situação vai dizer de si, né? Mas geralmente são pessoas que chegavam, né, nesse primeiro momento, nessas primeiras ondas, até com uma formação, uma escolaridade um pouco mais estruturada, né? Então, conforme essas ondas foram se dando, né, hoje a gente recebe muita gente que chega aqui com até sem completar o ensino básico, né? São pessoas que muitas vezes moraram a vida inteira no campo,
tinham dificuldade de frequentar ali as escolas, né, por conta de às vezes uma questão geográfica e tudo mais, e aí elas estão chegando aqui, né, juntam o que não tinham para conseguir vir, né, muitas vezes deixam muitos familiares por lá e até tem essa pretensão de trazer essas pessoas, né, mas vem aspirando juntar e levantar um dinheiro. Então, são pessoas numa situação muito, muito, muito vulnerável, né? Em contrapartida, para essas pessoas que também chegaram anteriormente, nessa primeira, nessa segunda onda, hoje a gente está vendo um movimento curioso, né, com a questão do nosso cenário no Brasil. Nessas pessoas, conforme elas foram se estabelecendo por aqui, e elas foram vendo também o que tem acontecido aqui nos últimos anos, né, com a desvalorização do nosso dinheiro, né, da moeda, com o aumento dos preços, né, algumas pessoas têm entrado em um novo movimento migratório, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem escutado falar lá no Instituto Sendas de alguns haitianos que estão tentando ir para os Estados Unidos, né? Então, são aspectos que a gente tem que estar pensando, né, com bastante cuidado, não só pelo nosso país, né, mas também pela exposição que é esse processo, né? Tanto de vinda, né, que foi para elas terem chegado até aqui, e agora irem para lá, né? Acho que boa parte de vocês já escutou falar de como que é todo esse trâmite para entrar nos Estados Unidos, né? E todo esse percurso que é subir, né, pela América do Sul, América Central, passar pelo México e tudo mais. Então, é uma situação bem preocupante aí que a gente tem acompanhado. João, pensando, né, nesse contexto que a gente está falando, como a atuação do psicólogo na nossa sociedade hoje, em que tipo de contexto a gente espera encontrar esse grupo social que são os imigrantes? Antes de estar vindo aqui, eu dei uma olhada no perfil das pessoas que fizeram a pré-inscrição na Fala e eu vi que a maior parte são estudantes, então eu fiquei imaginando que são pessoas que ainda estão talvez um pouco angustiadas, né? Onde será que eu vou encontrar essas pessoas, né? Não sei se tem interesse, está se aproximando do assunto, né? E eu acho que o primeiro ponto é pensar por onde essas pessoas precisam passar quando elas chegam aqui, né? Então, para a grande maioria desses imigrantes, demanda, né, um esforço enorme para entender como que funcionam essas novas regras, esse novo funcionamento social, que envolve o nosso sistema de saúde, né, que ele é universal, né, então a maior parte deles não sabe aí como que funciona, a gente precisa explicar. Inclusive, no Instituto Sendas, a gente tem uma pessoa que faz isso majestosamente, que é a Larissa, não sei se a Larissa conseguiu entrar aqui hoje, mas ela faz, né, parte do trabalho dela também estar explicando um pouquinho sobre isso. E então está entendendo a parte burocrática, né, está entendendo essas diferenças de leis e tudo mais, né? E a parte do trabalho, né? Então a parte pública, né? E essa parte que provavelmente vai estar trabalhando com recursos humanos, né, organizacional, provavelmente vai acabar volta ou outra se deparando com uma pessoa que está vindo de outro país, né, e está aí buscando um trabalho. Então, eu acho que são esses locais, né? Mas tem só um ponto que eu gostaria de destacar aqui. Acho que deu um eco. Alguém está com o microfone aberto? Alô? Tá, acho que parou. Tem só um ponto que eu gostaria de destacar aqui, que a respeito da parte do nosso sistema público de saúde, né? Eu não sei se alguns de vocês já escutaram falar, né, sobre uma fantasia, né, que surge de que o imigrante está vindo aqui para se aproveitar de alguns benefícios estatais, né? E sim, alguns deles fazem uso, né, e se contribuem também com a União, com o país, né? Por que não? Eles têm direito como qualquer outra pessoa. Mas surgiu um dado bem interessante a respeito disso nos nossos materiais do Instituto Sendas, que a gente viu que a maior parte dos imigrantes não recorrem a esses benefícios, né? A maior parte deles por conta de desinformação, mas não é algo que move eles a estar vindo, né, ao nosso país, né? Não é algo que é colocado aí sobre a mesa para ele estar decidindo se vai
se lançar nesse fluxo migratório ou não. Inclusive, o Brasil, né, para muitos deles, geram bastante resistência por conta da barreira linguística, né? Então, a gente fica aí praticamente ilhado na América do Sul por falar português e boa parte dos outros países falarem espanhol. Então, é um ponto que eu achei interessante até para desmistificar isso. Você citou que tem psicólogos, né, futuros psicólogos aqui, né, que estão aí compartilhando da graduação comigo, e eu queria que você comentasse, né, como acolher um migrante recém-chegado aqui ao país. Sobre a parte do acolhimento, né, é uma parte muito delicada, porque boa parte dessas pessoas, né, se elas se propuseram, né, a embarcar nessa jornada, provavelmente a história delas é atravessada aí de muitas dores, muitas desilusões, muitas situações difíceis, né? Então, antes de tudo, né, escute a história dessa pessoa, né? Respeite a dor dessa pessoa, né? Não insista em tentar saber assim o que aconteceu, né? Nesse ponto, para quem é psicólogo, para quem estuda um pouco de psicanálise, já teve a oportunidade de ler algo de Ferenczi, né? O Ferenczi trabalha muito a ideia do trauma, né? E a questão do trauma é uma questão muito delicada, porque quem tem que discorrer, quem tem que dar esse passo, né? Se for algo a ser falado, é a pessoa, né? A gente não toca nesse ponto, né? A questão né, a gente tentar, para quem é psicólogo, então, né? Para quem é estudante de psicologia, tentar trabalhar com essa pessoa, né? Para dar recursos a ela, para aí sim ela conseguir se haver com essas questões, né? Para ela conseguir se haver com essa trajetória, né, que transpassou ela, né? Transpassou porque muitas delas não tiveram a opção de escolher, né? Às vezes vieram assim, né, muitos deles, na verdade, não queriam ter saído do país de origem, né? Para essa imigração que estamos falando, né? Para essa imigração, então, de pessoas que são movidas por crises humanitárias e tudo mais, né? Muitas delas não querem sair, muitas delas permanecem em regiões fronteiriças, né? Pensando que na primeira oportunidade gostariam, né? Caso as coisas melhorem, de voltar, de retornar a seu país, a sua cultura, né? Então, assim, acho que o respeito e escutar, porque principalmente com a questão da barreira da linguagem, né, é algo que fica um pouco de canto, né? A gente não costuma, as pessoas do dia a dia não costumam escutar, né? Não costumam tirar, despender essa atenção, né, o tempo para entender o que essa pessoa realmente está passando. Queria que você comentasse um pouco mais, João, sobre essa questão, né, da linguagem em um atendimento transcultural. Como pode ser manejado isso num atendimento? Tá. Existem várias formas de a gente tá pensando a questão da linguagem. E primeiro que eu acredito porque me era uma questão, né? Antes de iniciar esse trabalho, eu pensava, né? Será que não vai se tornar um obstáculo, né? Como que vai ser esse processo? E a verdade é que vai se tornar um obstáculo entre você e entre o imigrante, né? Mas tem algo muito interessante nesse processo também, né? Porque existe o questionamento de que será que algo não vai ser perdido nessa comunicação, né? Então, será, né? Bom, logicamente, a gente não pode estar esperando que essa pessoa vai conseguir articular o discurso da mesma forma de alguém que cresceu, né, no caso, no português, né, foi alfabetizado no português e estudou as normas gramaticais e tudo mais, né? Mas existe uma ideia de que a língua inconsciente, né, não é a linguagem natal do sujeito. As línguas, elas se interpenetram e o significante do desejo vai se impor independente dos recursos linguísticos e gramaticais que vão estar presentes ali nesse encontro, tá?
o que eu quero dizer com isso, né? Vou falar de outra forma. Pensem, por exemplo, que a comunicação, o discurso, ele é uma embarcação, tá? E o desejo, a intenção, né, o que essa pessoa está buscando, pode estar mais relacionada com as correntes marítimas, o vento, né, essas condições que envolvem, né, que estão no entorno dessa embarcação, né? Então, essa correnteza, esse vento, ele vai estar levando para alguma direção, né? E esse é justamente o ponto que eu falo do desejo, né, da busca desse imigrante, tá? A questão da linguagem em si, ela vai estar mais, então, para que barco vai estar sendo utilizado, né? Não faz muita diferença se você está usando ali uma embarcação aí cheia de apetrechos, uma chalupa, uma balsa, né? Com certeza, você ter uma linguagem estruturada, né, no contexto apropriado, vai te dar mais recursos para estar enfrentando a situação que você está imerso, que você está inserido, né? Só que você vai estar indo para a mesma direção, né? Mesmo que mais devagar, né? Mesmo que há muito mais tropeços, né? Há um custo muito maior, né? Só que existe aí essa tendência, né? Que se dá. Então, eu acho que é um ponto muito bacana para se ter em mente, né? Nos atendimentos que eu faço, eu tenho o costume de sempre falar para a pessoa que eu vou tentar falar devagar, que se ela não for compreendida, né, eu peço que ela me interrompa, né, e peça para eu estar repetindo, porque eu também vou estar fazendo o mesmo, eu vou pedir para ela estar me explicando de outra forma, né? E nisso surge uma coisa muito curiosa, que eu vejo que algumas questões dessas pessoas que, por vezes, né, se pressupõem que é algo muito natural, é algo muito subentendido, né? É destrinchado e a gente vê que as coisas não são bem por aí, né? Então, às vezes, por exemplo, né, você está falando da sua relação familiar com alguém, né, com um psicólogo, por exemplo, e às vezes é uma questão que você, né, partindo do princípio aí que você tem uma relação familiar que é um pouco problemática, né, e nem você se deu conta disso, né, que está te fazendo mal, né? Então, estou levantando uma hipótese. Só que como é algo tão naturalizado, você pressupõe que em todas as famílias é mais ou menos da mesma forma, né? Então, isso acaba demorando muito mais para estar aparecendo num acompanhamento psicoterapêutico, né? Nessas situações, né, com esses entraves linguísticos, né, eu vejo que as pessoas, às vezes, dão um enfoque, né, diferente para esses conteúdos, né? E isso é muito interessante, porque elas, sem perceber, acabam colocando alguns conteúdos, né, algumas questões sobre a mesa também, né? E aí a gente pode trabalhar, né? Aí a gente pode estar olhando isso e lidando com isso da forma que o acompanhamento possibilita, né? Mas a posição do psicólogo ali, a posição do psicanalista ali é uma posição muito delicada, né? Porque principalmente se você não tem, não compartilha, né, da mesma cultura, né? Você acaba se tornando ali um representante, né, desse novo país, né? Você está ali ou para reforçar violências que essa pessoa já vem sofrendo, né? Ou para mostrar que as coisas não são bem assim, né? Que existe gente que gostaria de ajudar, né? Que existe possibilidade de lidar com dada situação, né? De buscar melhores alternativas, né? Acaba sendo uma responsabilidade muito grande, né? Porque se você frustra, né? Se você reforça isso, fica cada vez mais complicado de você estar integrando essa pessoa, né? Tem um psicanalista francês que é putz, Melman. O Melman, ele tem um livro chamado Psicologia da Imigração, né? E ele relaciona o processo de imigração com o processo de adoção, né?
E ele fala justamente de como a cultura, né, está ali para receber esse imigrante, né, mas muitas vezes não é bem isso que acontece, né? É como se esses pais adotivos, na verdade, não quisessem essa criança que está sendo adotada, né? E se a gente pensa, por exemplo, no contexto da adoção, né, a gente vai ver que, no caso desses infantos, né, no caso desses jovens, né, geralmente o que se expressa aí são atos, né, mais de rebeldia, né, de descontentamento e tudo mais, né? E se a gente vê uma pessoa imigrante, né, se comportando de tal forma, talvez a gente devesse se perguntar, né, o que antecedeu isso, né, para a pessoa chegar aqui assim, né? Porque será que ela veio todo esse percurso pensando, né, em ter esse comportamento hostil, em ter esse comportamento depreciativo, até autodestrutivo, né? Ou será que isso é resultado de um percurso? Então, é um questionamento aí também que eu deixo para vocês. Levando em conta, né, que você falou sobre esses comportamentos, essas vivências que as pessoas vão tendo no decorrer do caminho da imigração, né? O que está em jogo nesse processo? Bem, eu acho que a resposta ela é pessoal, né, de cada imigração que a gente fala, mas de uma forma geral a gente pode pensar que a imigração ela sempre é atravessada por uma ideia de idealismo, né? Maior, menor, também cada caso é um caso, né? Mas essa expectativa, essa idealização é muito importante, porque até esse processo se concretizar, é isso que sustenta essa decisão do imigrante, né? E essa expectativa, ela vai invariavelmente ser frustrada. Não falo porque necessariamente a cultura vai ser hostil com ela, que é o que acontece na maior parte dos casos, mas porque mesmo que a gente pense num cenário em que tudo aconteça aí de forma extremamente positiva, nunca vai atender ao plano do ideal, né? Porque o ideal ele tá em outra ordem, né? Ele não está na ordem da realidade, né? Do que a gente compartilha, né? A partir do momento que esse imigrante chega, né? Ele vai descobrir que esse outro país também tem problemas, né? Ele vai sentir as dificuldades do processo, que talvez antes, mesmo que ele soubesse, né, conscientemente que sim, teriam esses obstáculos, né, mas ele não sentia isso, né, na pele, então ele vai começar a vivenciar isso, né? E então, assim, eu acho que esse é o principal ponto, né? E o que a gente faz com isso, né? Como que a gente lida com isso? Então, eu acho que algumas iniciativas elas podem ser muito úteis nesse processo, né? Começando com políticas públicas, que em grande medida a gente acaba carecendo, né? A gente aqui em Maringá tem tido bastante dificuldade nesse ponto, né, de ter aí políticas específicas para a questão dos imigrantes, mas também outras iniciativas como movimentos comunitários que valorizem a cultura desse imigrante, ou até espaços de troca, né, com essas pessoas que elas possam se sentir valorizadas, possam se sentir escutadas, possam trocar experiências, né? Isso acaba se tornando algo para se colocar no lugar daquilo que estava dando sustentação, né? Isso que vai dar força aí para ela conseguir se estruturar. Né? João, como última pergunta, né? Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem mandar ali no chat, mas eu queria deixar uma última pergunta para o João, né? Existem instituições que atendem a população imigrante aqui na nossa região e quais são elas? Tá. Eu marquei aqui algumas, né? Então, para além do próprio Instituto Sendas, que a gente presta esse trabalho social, a gente tem, então, aqui em Maringá, a Caritas, da Arquidiocesana de Maringá, que presta esse serviço, acho que não é só específico para a população migrante, mas eles desenvolvem alguns projetos para isso. A gente tem várias igrejas, projetos menores. Na UEM, eu sei que tem a professora Eliane Domingues, que ela desenvolve também alguns projetos na pós-graduação de psicologia com imigrantes. Eu sei que na Secretaria da Juventude e Cidadania eles têm uma gerência que é da imigração,
Na OAB, eles têm também uma seção ali especial para atendimento do imigrante, mas também vocês podem sempre estar direcionando as pessoas para outros órgãos gerais, né, que possam estar prestando algum tipo de cuidado, né? Então, isso envolve CRAS, isso envolve restaurante popular, defensoria pública, e acho que entre outros serviços, né? A própria Unicesumar também tem um projeto que acontece do curso de línguas, né? Eles têm um curso de línguas que é ofertado gratuitamente, de forma virtual. Então, inclusive no Instituto Sendas hoje, né, o que a gente tem conseguido, né, para repassar para essas pessoas, né, apesar de que a gente ainda pode levantar uma série de questionamentos, né, a respeito da melhor forma de estar instruindo, né, de estar desenvolvendo elas na parte da língua, né, mas hoje é um projeto bem legal aí que existe. Bacana, João. Muito obrigada pela sua fala, muito obrigada por todas as explicações. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, fica à vontade. O João está aqui para nos auxiliar e responder. Em referência a isso, né, em referência à imigração, acredito que como estudante, né, a gente tem que passar por todos os campos para ter um melhor embasamento, até para saber onde que a gente quer trabalhar, mas futuramente, né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. A princípio, né, então, vou convidar a Camila para se juntar a nós. A Camila é graduada, né, pela Unicesumar também, especialista em saúde pela UEM, pós-graduada em psicoterapia de orientação psicanalítica e pós-graduanda em intervenção em autolesão, prevenção e pós-venção do suicídio, mestre, né, em promoção de saúde pela Unicesumar e professora e supervisora universitária também. Gostaria, né, que a princípio a Camila se apresentasse, falasse um pouco da sua formação e da sua experiência na área da saúde. Obrigada, gente. Boa tarde. João, foi linda a sua fala. Foi muito, muito engrandecedor. Aprendi muito com você. Já era sua fã, sou ainda mais. Né? A gente já se conhece desde do Instituto. Trabalhamos juntos também com a professora Ruth. É um grande prazer estar aqui junto com você e com os alunos, né? E outros participantes também. Então, muito obrigada, né, pelo convite e por criarem, né, esse bate-papo tão legal. Eu sou psicóloga, né? Eu me formei na Unicesumar e desde a graduação eu sempre tive uma tendência para a área da saúde, né? Então eu fiz estágio no HU durante 3 anos, durante a graduação. E assim que eu me formei, eu fiz a residência multiprofissional em urgência e emergência pela UEM. A minha foi a primeira turma até. E o primeiro lugar que eu passei, né, durante a residência, não sei se todos sabem como funciona, mas nós éramos em 4 psicólogos e cada um passava por um campo de atuação e a gente revezava, intercalava. E eu passei pela unidade de pronto atendimento, a UPA. E na época não tinha psicólogo nem nada, então eu caí de paraquedas ali, eu fui a primeira, né, desbravadora ali naquele espaço. E uma coisa que me chamou muita atenção era a quantidade que a gente tinha de tentativas de suicídio. Então, era assim, recorrente, não quero parecer exagerada, mas diria assim, tranquilamente, que pelo menos uma por semana a gente tinha. E normalmente muitos jovens, assim, mulheres jovens era a nossa grande demanda ali. E isso começou a me chamar muito a atenção e eu comecei a dedicar mais os meus estudos a essa temática. E uma coisa que me angustiava muito primeiro, a forma como essas pessoas eram tratadas, né? Então, tem essa ideia, né, esse tabu e essa percepção de que essa pessoa está ocupando um leito de uma pessoa que realmente quer viver. Tem também uma ideia de que a pessoa que avisa não faz de verdade ou está fazendo para chamar atenção. E a própria equipe de saúde, que era quem deveria estar ali cuidando, dando essa assistência, cuidando, né, dessa pessoa, era uma das que mais praticava essa violência, né? Então, passar a sonda mais grossa,
descaso, deixava a pessoa toda suja no leito, então era uma coisa que me incomodava muito, me doía muito. E ao mesmo tempo, um outro aspecto que também eu comecei a pensar mais era por que a gente espera estourar, né? Por que a gente espera que a tentativa aconteça para pensar em algum aspecto de cuidado, né? E foi aí que eu trouxe esse desafio para minha orientadora do mestrado, né, a professora doutora Ruth Grossi Milani, para a gente pensar como que a gente poderia trabalhar esse aspecto pensando pela promoção da saúde, né? Então, o que pode ser feito pensando em promoção da saúde mental para pensar ali antes da corda estourar, né? Então, como que eu posso ofertar recursos para esse sujeito para que ele consiga lidar com o sofrimento psíquico de uma forma mais adaptativa, né? Encontrar esses recursos que ele tem, tanto interno quanto ambiental e relacional, para conseguir manejar essas situações, né? Na época do mestrado, eu brinco que eu sofria bullying, né? Porque eu fiz mestrado em promoção da saúde, todo mundo falando sobre qualidade de vida, alimentação saudável, os benefícios do exercício físico, e eu lá estudando sobre suicídio, né? Então, os meus colegas falavam, a nuvem cinza chegou, né? Então, a nuvem do suicídio acabou de chegar, né? E tiravam muito sarro disso, mas eu acho que é muito importante que a gente consiga olhar para o suicídio por essas outras perspectivas, não só dos fatores de risco, mas dos fatores de proteção, né? Então, como eu posso cuidar, como que eu posso ofertar esses recursos e fortalecer esse sujeito para que ele consiga lidar com esse sofrimento? Porque senão a gente fica só enxugando gelo, né, esperando que essa pessoa adoeça, que essa pessoa esteja ali a ponto, né, de desistir de tudo para fazer alguma coisa. E aí nunca vai ser suficiente, né? Então, foi a partir daí que eu comecei a minha pesquisa. A gente estudou um dos grupos de risco que nós temos, né, no Brasil e no mundo, que eram jovens, e aí nós fizemos sobre os acadêmicos, né? Então, essa foi a minha pesquisa de mestrado, promoção da saúde mental dos jovens acadêmicos, pensando por essa perspectiva, né, de uma prevenção e promoção da saúde, consequentemente, prevenção do suicídio. Então, né, o meu desejo por estudar isso veio desse aspecto, né, da UPA, e agora eu faço essa pós-graduação também pelo Instituto Vitaleri, né, para me aprimorar mais, porque é um tema que aparece diariamente, né, infelizmente a gente está direta ou indiretamente, né, nós estamos suscetíveis a essa temática, e para quem, né, tem interesse e é da psicologia, a gente acaba tendo muito essa demanda, não só na clínica, né? Mas se você vai trabalhar na escola, em empresa, em uma ONG, né? Em qualquer ambiente em que você estiver, a gente nós vamos nos deparar, né, com esse contexto. Você falou um pouco, né, sobre o porquê falar da saúde mental e do suicídio hoje, né? E eu queria perguntar para você, o que você percebe que a nossa sociedade entende como o fenômeno do suicídio? Olha, Amanda, eu acho que, infelizmente, né, a gente ainda tem um preconceito muito grande. Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Sandra Adler, né? Ela tem um livro que chama Tempos Compulsivos, e ela fala muito, né, sobre a sociedade da qual a gente vive, que é muito do parecer, né? E tem também alguns outros autores, né, que falam da sociedade do espetáculo, né, da sociedade do consumo também, que vem nessa perspectiva de que a gente não pode estar triste, a gente não pode fraquejar, porque isso, né, demonstra fraqueza, demonstra que você não é capaz, né, uma incompetência a gente não ser produtivo. Então você tem que produzir acima de qualquer coisa, estar bem a todo momento. Né, hoje até a gente estava conversando na supervisão sobre a forma como a gente se porta, já diz muito sobre a nossa sociedade, né? A gente já pergunta, tudo bem? Em que já traz uma resposta, né, na sua própria pergunta. E se a pessoa responde não, você já, né, não sabe muito o que fazer e já fica, então, que pena, então tá, e sai, né, pela tangente. Porque, na verdade, a gente está perguntando ali só por uma rotina, porque é esperado isso, mas você está realmente ali disposta,
né, a ouvir, e você realmente está interessado em saber, né, que era o que o João estava dizendo também, né, do escute essa pessoa. Você quer escutar? Você está disposto, né, a estar ali? E o que a gente vê é que na sociedade de hoje não, né? Então, você não pode sofrer, você não pode estar triste, você tem que produzir, produzir, produzir. Se você precisa chorar, vai chorar no banheiro, vai chorar no chuveiro, né? Onde ninguém possa ver e bem rapidinho, porque você ainda tem que ir lá e dar conta de todas as outras coisas, né? Na minha pesquisa, a gente perguntou como que as pessoas lidavam com o estresse, né? E os acadêmicos responderam, né? Muitos responderam: eu vou chorar no banheiro, eu vou chorar no carro. Responderam também de eu chego em casa, tomo um leite com Nescau, engulo o choro e vou fazer minhas atividades da faculdade porque eu tenho que produzir, né? Então, o quanto a gente vai só engolindo tudo isso e não tem para onde colocar. E as pessoas não estão dispostas também a ouvir, né? E aí, quando uma pessoa chega e fala, eu estou pensando em morrer, primeiro mecanismo que se tem é, tá fazendo para chamar atenção. Porque quem fala não faz, né? Então, se você está falando, é porque você quer chamar atenção, é porque você é muito ansiosa, ai, porque você tem tudo na vida, por que você está pensando nisso, você é uma egoísta, e daí por diante. É falta de Deus, é frescura, é mimimi, é falta de terapia, terapia cheia de louça para lavar. Né? Quantas vezes já ouvi essa também, né? Então, essas frases clichês vão aparecendo com muita frequência, inclusive pela própria pessoa que está em sofrimento, né? Porque ela mesma acaba, né, introjetando toda essa perspectiva e aumenta ainda mais, né, essa pressão e essa culpa, porque daí eu falo, não, realmente, eu não tenho por que eu estar assim. Olha só o fardo que eu sou, o peso que eu sou. Eu tenho tudo, eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho amigos incríveis, eu estudo num colégio bom, eu tenho um trabalho maravilhoso, e ainda assim eu tô pensando em morrer. Quão egoísta eu sou, né? Então, a sociedade não tá preparada, infelizmente, né? Ou não está disposta, né, a lidar com esse sofrimento. Tem uma psicóloga que eu gosto muito, e ela já foi professora até aqui na Sesumar, que é a Raquel Antoniassi, e ela contava nas palestras dela, né? Ela foi psicóloga em UBS durante muito tempo. E ela disse que sempre aparecia casos de tentativas e de ideação para ela. E ela conversando com as outras psicólogas da UBS, todas falavam: não, eu não tive, você que é azarada, você é pé frio, você atrai e tudo mais. O que ela percebeu? Não é que ela atraía, é que ela perguntava. E com isso ela dava possibilidade para que a pessoa trouxesse essa demanda. Porque a gente tem essa ideia também. Se eu perguntar, eu vou dar ideia, né? Então, eu vou ficar quieta, vou só aqui escutar. Não, pergunte. Você tem pensado em morrer? Você tem pensamentos de morte? Você tem pensado em suicídio? Isso não vai dar ideia para a pessoa. Se ela falar que não, beleza. Mas é muito pelo contrário, você vai dar abertura para, caso ela tenha realmente esse pensamento, ela poder falar sobre isso com você. Então, não é que a Raquel tinha pé frio, né? Mas ela dava essa abertura para que as pessoas pudessem falar sobre isso. Será que a gente dá essas aberturas para a pessoa falar do sofrimento dela, né? Então, acho que é mais ou menos nesse sentido. Nesse contexto que você tem falado, né? Como que a gente pode buscar entender o fenômeno do suicídio? Bom, principal, multifatorial, multideterminado. Não dá para a gente pensar que existe uma única causa, né? Normalmente, quando tem um suicídio, a primeira coisa que a gente pergunta é por quê? Né? Por que essa pessoa se matou? Ai, foi porque ela perdeu o emprego. Ai, foi porque ela terminou com a namorada. Ai, foi porque brigou com os pais. Não. Quantas pessoas brigam com os pais e não se matam? Quantas pessoas perdem o emprego e não se matam, né? Então, esse pode ter sido a gota d'água, né? Que é o que a gente chama de fator precipitante, né? Então, é aquele fator ali, aquela última coisinha que explodiu. Mas tem muitos outros fatores que a gente precisa levar em consideração. Então, tem os aspectos culturais, que era o que a gente estava falando agora há pouco, os aspectos da história de vida daquela pessoa, né, da personalidade, tem algum transtorno mental envolvido, como que é a rede de apoio dela, aspectos genéticos, aspectos relacionais, né? Então, históricos, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, não dá para a gente dizer que existe uma causa única para o suicídio. E por isso
que ele se torna tão difícil de prevenir também, porque a gente não consegue pensar em uma única perspectiva, né, de como prevenir. Então, será que a forma que eu penso de prevenção para um adolescente no ensino médio, numa escola particular de uma cidade, de uma capital, é a mesma que eu vou pensar, por exemplo, para o imigrante que o João estava comentando agora há pouco? Será que a forma de prevenção vai ser eficaz para esses dois públicos do qual eu estou pensando? Vão ser as mesmas demandas? Vão ser os mesmos fatores de risco? Os mesmos fatores de proteção? Então, isso dificulta muito, né? Porque a gente tem que pensar em várias perspectivas e várias formas, né, de prevenção. Então, acho que o primeiro ponto é esse, entender que é multifatorial e multideterminado. A gente não vai encontrar um motivo para que a pessoa está pensando em suicídio. São várias coisas que vão ser levadas em consideração. Mas tem 3 aspectos principais que a Organização Mundial da Saúde traz, que a gente precisa se atentar para uma pessoa que está em pensamento suicida, que é o nível de impulsividade daquela pessoa. Então, é uma pessoa que faz as coisas sem pensar. Numa situação em que ela está passando por um momento, né, desse fator precipitante, então a gota d'água, e ela tem acesso a meio letal, ela pode fazer alguma coisa ali naquele momento, né, por conta da impulsividade. Tem, inclusive, uma das formas de prevenção que a gente entende é restrição de acesso, né, aos meios letais. E não sei se vocês sabem, gente, mas uma das formas que eu acho muito curioso isso, né, as medicações, né, psiquiátricas durante muitos anos, elas vinham naqueles potinhos, igual aparece nos filmes, né? Então a pessoa vai lá, abre o potinho, vira na mão e toma tudo. Hoje em dia não mais, elas vêm naquelas cápsulas, né, naquelas cartelas. Por quê? Não é simplesmente porque é bonitinho e tudo mais, mas é para diminuir esse aspecto da impulsividade. Porque enquanto a pessoa está ali tirando comprimido por comprimido, ela vai tendo tempo de pensar no que está acontecendo e diminuir o aspecto impulsivo que está aparecendo ali. Ou alguém chegar e conseguir intervir. Então, o simples fato de mudar essa forma como a medicação é disposta já vem como um fator de prevenção, né? Então, isso é para reduzir esse aspecto da impulsividade. Outro fator que nós temos é a ambivalência, né? Então, quando a gente ouve, a pessoa que fala não faz, não é. É a ambivalência que está falando. Porque ao mesmo tempo que ela quer morrer, ela quer viver. Na verdade, ela quer acabar com o sofrimento, ela quer acabar com aquela dor que ela está sentindo. Então, pode ser que em um momento venha esse aspecto da morte, mas logo em seguida venha, não, mas espera aí, eu quero viver, eu não quero fazer isso. Não é porque ela fez para chamar atenção, mas é porque essa ambivalência tá ali. E que bom. É um bom ponto para a gente, porque dá tempo da gente intervir. E isso é ótimo. E o outro ponto é a rigidez, né? Que é aquela visão de túnel. Então, eu não consigo ver nada além disso. Então, eu não consigo pensar em perspectivas ou possibilidades, mas apenas ali. Eu não faço nada direito, ninguém me ama, eu sou um peso para todo mundo, e a única solução que eu tenho para esse meu problema é a morte. E aí cabe a nós tentar flexibilizar e buscar outras perspectivas e mostrar outros caminhos para essa pessoa. Então, esses são fatores que costumam aparecer e que a gente tem que dar de olho, junto com intencionalidade, né? Então, tem uma intenção, pode ser que a letalidade não apareça, mas a intenção está ali. Como assim? Uma pessoa que chega numa unidade de pronto atendimento porque tomou 5 Tilenol. Ai, mas ela nunca vai morrer com isso, fez para chamar atenção. Ela realmente achou que ela ia morrer com isso. Então, tinha intencionalidade. Poderia não ter a letalidade. E que bom, porque a gente consegue intervir, né? Numa próxima, ela pode tentar de outro jeito. Então, vamos intervir enquanto ela está dando essa oportunidade para a gente, né? Então, acho que esses são os principais pontos para a gente pensar num primeiro aspecto, né? De como conhecer o fenômeno suicídio. Pensando que aqui na chamada, né, tem aí estudantes de psicologia, demais profissionais, né? Eu vi quando o João falou da assistente social do Instituto Sendas, a Larissa está aqui presente também, né? Diversos profissionais. Como a gente pode ficar atento aos principais fatores de riscos, né? Quais são eles? E sobre os aspectos também, quais aspectos que a gente que precisam chamar nossa atenção e a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso. Acho que primeiro que a gente tem que pensar que são níveis diferentes de risco,
né? Então, principalmente se a gente está pensando aqui, né, em futuros profissionais ou já profissionais, é pensar no nível de risco que a pessoa se encontra. Então, se ela está trazendo para a gente que ela está com um pensamento suicida, eu vou investigar qual é o nível. Então, já tem um plano ou não, né? Como assim? Então, a pessoa já está ali, eu estou pensando em morrer. E você já pensou em alguma forma de como fazer isso? Não, eu só estou com um pensamento de morrer. Então, é um nível, nesse sentido, ainda baixo, mas que, veja, é muito fluido isso. Então, agora tá assim, amanhã pode ser um nível diferente de risco. Agora, a pessoa chega e fala, sim, eu já tenho um plano, eu já comprei o método do qual eu vou usar, eu já tenho planejado assim, assim, assado, eu já escrevi uma carta de despedida, opa, é um outro risco, né? Então, a gente tem que ir avaliando o nível do risco e a intervenção vai variar de acordo com isso também, né? Então, pensamento, se já tem um planejamento, se é recorrente, né? Então, eu penso a todo momento, ou vem esse pensamento de morte, eu consigo mudar de assunto, eu penso em outra coisa, e aí esse pensamento vai embora, né? Então, são aspectos que a gente vai levar em consideração. Alguns fatores para a gente pensar, né? Então, mudança de comportamento, né? Então, se a pessoa tinha um comportamento extrovertido e passa a ficar muito introvertida ou muito agressiva, oscilações de humor, dorme demais ou não está conseguindo dormir, perda de peso ou ganho de peso muito grande em um pequeno período de tempo. Que mais? Afastamento, né? Então, a pessoa começa a se afastar da família, dos amigos, da rede de apoio dela, perde o interesse em fazer as atividades da qual ela gostava, com comentários autodepreciativos, né? Então, eu não presto para nada, eu não faço nada direito, eu sou um peso para vocês, vocês estariam melhor sem mim. São aspectos que vão levantando esse sinalzinho de alerta. Vejam que não necessariamente a gente está falando de um comportamento suicida, mas de um sofrimento psíquico intenso que precisa ser olhado, né? Aí nós temos os 4 Ds, que são os principais sinais de alerta, que seria depressão, desespero, desesperança e desamparo, né? Então são esses aspectos principais que a gente pensa, né, em sinais de alerta. Quando a gente pensa em fatores de risco, né, que são aqueles que vão fazer com que aquela pessoa esteja numa maior vulnerabilidade ou numa maior suscetível, né, estando mais suscetível a adquirir um comportamento de risco, como o comportamento suicida, a gente pensa em situações de violência, né, de abuso, traumas muito grandes, que inclusive, né, como o próprio João falou, a gente pode daí incluir, né, essas experiências passadas desses imigrantes. Exposição a casos de tentativas de suicídio ou suicídios, né? Então, enlutados por suicídio, ter algum transtorno mental, já ter tido alguma tentativa, baixa autoestima, essa rigidez, né? Então, pouca capacidade de resolver problemas, comportamentos autodestrutivos, né? Então, autolesão, pessoa que se corta ou utiliza desses comportamentos de abuso de álcool e drogas, né? Então, são alguns aspectos que nós vamos pensar como sendo alguns fatores de risco. Trazendo especificamente para o público, né, dos imigrantes, eu fiz algumas pesquisas, inclusive, né, já fica aqui uma crítica, né, em português a gente não tem, acho que eu pelo menos não encontrei nada, assim, relacionando ao tema suicídio e imigração, né, inclusive não achei dados epidemiológicos, queria trazer para vocês, mas eu não consegui encontrar, talvez o João tenha alguma coisa nesse sentido. Mas o que eu encontrei, né, que entre os imigrantes, os refugiados acabam tendo um maior índice de tentativas de suicídio, e que 1/4 dos suicídios dos imigrantes acontecem nos primeiros 5 anos, né, de mudança, principalmente por uma falta de apoio social, por falta de informação sobre os serviços de saúde, como o próprio João falou, né, então eles não vêm aqui buscando o SUS, muito pelo contrário, muitas vezes eles nem sabem que eles têm acesso a esse recurso, e isso acaba sendo um fator de risco também, não ter acesso aos serviços de saúde. Barreiras linguísticas e culturais também vêm como um fator de risco. A gente tem, né, daí também a marginalização social dessa pessoa, que é excluída, né, muitas vezes desse contexto cultural, rompimento das redes de apoio, então muitos que vêm sozinho ou deixam parte da família, ou cada um acaba indo para um espaço diferente,
subemprego, né? Então tinha um status social e econômico no país de origem e aqui acaba tendo um trabalho inferior e com um salário menor, né, do que ele tinha no antigo país. Barreiras do idioma, baixo sentimento de pertencimento, né? Então não se sentir parte, né, dessa cultura e desse lugar. E teve um aspecto que eu encontrei também que eu achei bem interessante, que é o estresse aculturativo, né? Então, a aculturação vem nesse processo de adquirir atitudes, valores e comportamentos daquela cultura da qual você está participando agora. E aí vem muito ao encontro do que o João começou a falar dele, quando ele traz aquilo de que se nega a existência para poder existir. Né? Então, esse estresse aculturativo vem nessa ideia de eu me desaproprio da minha cultura e da minha existência para poder fazer parte desse ambiente, e isso se torna um fator de risco, exatamente porque eu perco a minha subjetividade, quem eu sou como sujeito nesse ambiente onde eu não tenho minha rede de apoio, inclusive, né, para fazer uso. E que então muitos se sentem marginalizados ou se separam exatamente por achar que não vão ser aceitos, e isso aumenta esse estresse, né, aculturativo. E tem também aqueles que conseguem e buscam por uma integração e utilizam dessa aculturação como uma ideia de fusão, né, em que daí eu agrego essa nova cultura à que eu já tenho, e que daí vem como um fator de proteção, né, como uma diminuição desse estresse. E outro aspecto importante seria o grau de pluralismo existente no país do qual a pessoa chega. Então, é um lugar que tem muitas etnias, que tem muitas culturas. Como que eles são recebidos nesse lugar? Ou não? É um lugar que é uma cultura muito fechada, então que vai ter uma dificuldade maior dele fazer parte, de ser inserido, né, nesse espaço. Então, tem uma disponibilidade de grupos sociais e culturais para receber esse sujeito? Tem uma tolerância e aceitação à diversidade nesse espaço do qual ele está chegando, né? Então, essas seriam as especificidades que nós teríamos, né, pensando nos fatores de risco para os imigrantes. E aí, só antes de passar para a Amanda de novo, é importante a gente pensar nos fatores de proteção, né? Então, qual que são aqueles aspectos que vão proteger esse sujeito e que vão fazer com que ele busque formas e recursos para continuar vivo, né? Então, fatores de risco é aquilo que me coloca como vulnerável, em vulnerabilidade, e fatores de proteção é basicamente aquilo que faz com que eu queira acordar de manhã, né? E aí, como fator de proteção, nós temos uma rede de apoio fortalecida, espiritualidade, né? Então, respeitar a cultura e a espiritualidade, a religião desse sujeito que está vindo para cá é muito importante, né? Dar espaço para que ele possa praticar, né, a espiritualidade dele. Acesso aos serviços de saúde mental, como o próprio João colocou, é muito importante que a gente consiga informar essas pessoas de que eles têm acesso e onde procurar e como procurar. Suporte familiar, envolvimento comunitário e um aspecto que, na minha opinião, seria um dos mais importantes para a gente pensar, né, nesse público específico, seria o sentimento de pertencimento, né? Então, o fazer parte. Esse é um fator de proteção muito importante quando a gente pensa em prevenção do suicídio. Então, eu faço parte de um grupo, da igreja, da escola, do trabalho, da família, mas eu me sinto parte de algo. E essa pessoa muitas vezes chega sem nada disso, né? Sem essa existência, sem esse ser. E a ideia é que um dos fatores de proteção é exatamente esse, poder fazer parte de algo. E aí eu acho que é exatamente nessa perspectiva que o Sendas entra, né? Nessa ideia de pertencimento. Então eu pertenço a um grupo, eu faço parte de algo grande, né? Em que eu sou reconhecido e visto como um sujeito, né? Então colocaria esse como um dos principais fatores de proteção. Muito interessante, Camila, pensar nas questões, né, de saúde mental associadas com o evento, né, da imigração. Duas últimas perguntas para você, né? Há algo que nós não devemos fazer diante, né, de alguém que expressa comportamentos de inclinação suicida? Primeiro de tudo,
não desvalidar, né, o que a pessoa está falando. Então, não venham com esses comentários de é falta de Deus. Não pensa isso. Vira essa boca para lá. Credo, não pensa isso, né? Ai, que horror! O que a sua mãe vai pensar? Né? São os clássicos ali que a gente sempre escuta. É pecado, né? Não, é a mesma orientação que o João deu, né? Escute, não tem palavra mágica, não tem receitinha de bolo. Na verdade, nada do que você vai falar vai tirar a dor dessa pessoa, né? Mas é dar esse espaço de acolhimento, é se sentir respeitada, se sentir ouvida, acolhida, né? Eu gosto muito da ideia da continência, né? Então, ser esse continente para essa pessoa, acolher e dar esse espaço seguro para que ela possa falar sobre isso, se sentindo segura, acolhida e respeitada. Tem um autor, que é o autor do Fadas no Divã, né, o Mário Corso, ele deu uma entrevista, ele teve um paciente que morreu por suicídio, e ele deu uma entrevista sobre esse caso, e ele fala, tem uma frase dele que eu acho muito bonita, em que ele fala que nós devemos andar de mãos dadas no inferno do nosso paciente, né? Então, acho que é nesse sentido, é estar ali junto com aquela pessoa, né? É falar, você não vai passar por isso sozinha, eu não vou tirar essa dor dessa pessoa, né? Mas eu posso estar junto com você nesse processo, né? E vejam, um outro aspecto muito importante, a gente precisa ter muito claro que a gente não vai salvar o mundo. Eu sozinha não faço nada. Então, quando a gente fala de prevenção do suicídio, exatamente por ser multifatorial, eu sozinha não vou fazer nada. Então, nós precisamos pensar em uma rede de apoio. Então, é pensar, né, na ONG, é pensar na rede de saúde, no trabalho daquela pessoa, na família, na rede de apoio que ela tem, né, direta ou indireta, na igreja, e juntar todos esses, né, esses aspectos para que aí sim a gente consiga ter um trabalho efetivo. Teve uma campanha de prevenção que falava que suicídio é um trabalho de muitas mãos, né? Então é nessa ideia de saber que eu não vou conseguir fazer tudo sozinho. Então, eu vou encaminhar, eu vou orientar onde ele deve procurar, quais os serviços que ele deve procurar. Se precisar, eu vou junto, né? Porque normalmente o que acontece? Não, eu não vou, porque não vai adiantar. Ai, olha só, eu já tô te dando trabalho, né? Porque vem nesse movimento bem autodepreciativo. E daí chegar e ligar para o psicólogo, ligar para o psiquiatra, ou colocar a pessoa no carro e levar na emergência psiquiátrica, né? Então, a gente tem que ter um papel mais ativo, né? Quando a gente está falando de uma pessoa que está em risco, né? Então, acho que não seria tanto o que não falar, porque eu acho que você não precisa nem falar nada, né? É estar ali, é escutar e respeitar a dor daquele outro. E, olha, eu nem imagino o quanto está sendo difícil para você, mas conta comigo, eu tô aqui junto com você, né? Vamos junto, né? E mostrar que você tá ali. Não tem palavra mágica que a gente possa falar. Sim. Camila, como última questão, né? Nosso tempo está se encerrando, mas eu queria que você citasse, né, algumas instituições que trabalham com pessoas, né? Que tenham ideação suicida, que estejam, né, em vulnerabilidade, a quem recorrer, quando recorrer? Olha, de instituições, aqui em Maringá eu lembro da ONG Decida Viver. Eu acho que tem outras, mas eu não me lembro agora. Mas pensando, né, em encaminhamentos de cuidados de saúde mental, a orientação é, em casos de tentativa de suicídio, SAMU. Chama SAMU, e o SAMU vai levar para o lugar adequado. Mas, né, a pessoa está ali com um risco iminente, está com, né, o acesso letal ali na mão, e vai fazer a qualquer momento emergência psiquiátrica, né? Aqui em Maringá nós temos a emergência psiquiátrica, que é a referência para tentativas de suicídio ou comportamento iminente. Outras cidades nós podemos pensar na unidade de pronto atendimento, né? Então, pronto-socorro e UPA. Uma pessoa que está num comportamento ou pensamento, mas que a gente ainda consegue ter um tempo melhor para intervir, UBS e CAPS, né? São as referências que a gente tem. E nós temos também o CVV, né? Que é o Centro de Valorização da Vida, 188. Esse número é gratuito, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Tem um voluntário ali disponível para escutar,
né? Então, o CVV é muito legal, se a gente pensar, né? Normalmente, quando aparecem esses pensamentos, é ali de madrugada, 3, 4 horas da manhã, a pessoa liga para o amigo está dormindo, vai procurar a mãe está dormindo, liga para o CVV, né? Vai ter alguém ali que vai te escutar, vai te acolher nesse momento de impulsividade para diminuir um pouco, né? Esse aspecto dessa dor, desse sofrimento. Então, é um recurso interessante que a gente tem. E eu indico também para que vocês sigam o Mapa da Saúde Mental. Depois eu posso passar para a Amanda e ela manda no e-mail de vocês, tá? Esses materiais. Mas o Mapa da Saúde Mental é um site em que eles têm o link de todos os serviços de saúde mental do Brasil. E também tem um material, uma cartilha bem legal sobre saúde mental para paciente, quer ajudar alguém, preciso de ajuda e sou profissional da saúde. Então, com várias dicas também, né, de orientações sobre vários aspectos. E tem também o site do Vitaleri, que é onde eu faço a minha pós. Eles têm várias cartilhas muito boas sobre prevenção do suicídio, autolesão, pós-venção, que também vale a pena dar uma olhada, tá? Que são cartilhas muito, muito boas, assim. Elas são mais voltadas para o público com público de risco, né? Adolescente, não são para imigrantes especificamente, mas grande parte, né, do manejo a gente pode conseguir adaptar para a realidade da imigração também. Então, também fica a dica aí do site do Vitaleri para vocês. Acho que era isso. Camila, João, pessoal que acompanhou até aqui, muito obrigada pela fala de vocês. Muito enriquecedor para nós, como estudantes, né? Escutar de vocês como profissionais que já têm essa atuação. Acredito que para outros profissionais que estejam aqui acompanhando também. Acredito que isso é uma demanda, né, atual e vai continuar sendo o processo de migração também. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode ficar à vontade. O João mandou, né, o link para que vocês possam preencher para receber o certificado de horas. Vou enviar novamente para que vocês possam acompanhar, mas se tiver alguma dúvida, a gente está à disposição. Vamos bater papo, gente. Vamos lá. Conversem com a gente. Não nos deixem sozinhos. Meus alunos, vocês vão perder nota. Vamos lá. Boa tarde. Aê! Pode falar, Michele. O Rafael mandou uma mensagem, né? Assim como a Maria Eugênia, a Michele e a Rosângela, né? Agradecendo. O Rafael mandou, só queria agradecer aos palestrantes João e Camila e a você também, Amanda, por terem nos proporcionado uma reflexão profunda diante de um tema fundamental que é o suicídio. Foi muito enriquecedor saber um pouco mais sobre a realidade enfrentada pelos imigrantes e os altos índices de suicídios entre eles. Muito obrigada. A Aline também mandou também parabéns. A Rosângela só queria agradecer, gostei muito. E o Eric, que é o coordenador lá do Instituto Sendas, tá? Mandou o link para que vocês possam acessar, conhecer um pouco mais sobre a instituição, né? Lá o trabalho é muito bacana que eles prestam para essa população. Então, quem quiser conhecer um pouco mais, esse é o site deles. A gente também vai postar esse vídeo aqui no YouTube do Sendas. O Vitor Hugo mandou, tema muito interessante e complicado ver que um país formado por imigrantes enfrenta tantas dificuldades em relação aos mesmos. Ninguém vai abrir o microfone e falar com a gente? Ai, que triste. É muito interessante esse apontamento do Vitor, né? A respeito da historicidade do Brasil, né? Da nossa própria composição étnica, né? Do que é o Brasil hoje, né? E como, né? Curiosamente, como temos tamanha dificuldade de estar integrando essas pessoas, se boa parte de nós, né? Conversando entre nós, a gente já
já detecta, né, esse passado aí composto de imigrantes, né? Porque, né, cada região, né, com grupos, né, mais específicos, né? Aqui do Sul, né, a gente tem bastante imigrantes italianos, né? Aqui em Maringá, bastante imigrantes japoneses, né? Mas a gente conversando detecta isso, mas no dia a dia ainda há essa dificuldade enorme, né? E o que está se perdendo, né? E quais são esses grupos também, né? Foi um questionamento que eu tinha deixado no início da minha fala, né? Que grupos são esses que estão tendo dificuldades de serem integrados, né? De onde eles vêm, né? Por quê? Né? O que está em jogo, né? Com a incorporação deles, né? Então, hoje a gente atende grande medida ali nos Sendas, acho que 95% são venezuelanos, né? Já teve um passado aí não tão distante que a gente tinha bastante haitianos, né? Pessoal da República Dominicana, né? Mas colombianos, né? Às vezes também surge, mas por que essas pessoas, né? Então, fica aí também esse questionamento. Pessoal, acredito que seja isso. Se mais alguém tiver alguma dúvida, mas por enquanto a gente fica por aqui. Agradeço a participação. Vou abrir para o Antônio falar. Assim, primeiro agradecer, né, aos participantes, todo mundo. Querer falar também que na nossa sala tem uma venezuelana, ela não pôde participar hoje, e ela soma muito com a gente em relação a isso, sobre a cultura dela, todas as dificuldades, ela traz tudo isso para a gente, ela traz uma fala que isso é muito importante, realmente tudo isso que você passou e muito mais, assim, é muito interessante tudo isso, eu acho que é aberta a discussão e a gente tem mesmo que aprofundar em relação a isso. Obrigado, Antônia. Opa, o pessoal perdeu vergonha. Norma. Oi, tudo bem, gente? Parabéns pela fala de vocês. Realmente esse tema é muito bacana. E me ficou um pensamento aqui a respeito de um comentário da Camila, que é essa sensação de pertencimento, talvez como um primeiro passo para o engajamento, não sei se é para o engajamento ou para esse se sentir pertencer mesmo, do migrante numa nova região. A pergunta é dirigida para o João, se o Instituto Sendas, ele pode ser entendido, as ações do Instituto Sendas podem ser entendidas como ações que possam promover essa sensação de pertencimento, porque é uma porta de entrada, né, o Instituto Sendas. Pelo menos essa é a intenção do Instituto. E se ele pode ser visto a partir dessa ótica. Obrigado pela pergunta, Norma. Eu acho que a questão do Instituto Sendas, né, com a pandemia, né, como todas as instituições, todas as pessoas, né, a gente sofreu bastante, até porque muitas das nossas iniciativas de integração, de comunhão, né, elas acabaram limitadas, né, acabaram tolhidas, né, a gente não podia estar aí realizando, né, da mesma forma que acontecia outrora, né? Mas esses espaços, eles são, sim, fundamentais para essa pessoa começar a desenvolver esse primeiro senso de pertencimento, sim, né? Hoje, né, inclusive a fala da Norma me faz pensar numa problemática que eu, como psicólogo, lá tenho acompanhado, que é a dificuldade, né, de algumas pessoas até de buscarem se integrar mais, né? E no começo eu ficava pensando muito, ainda fico pensando muito nisso, né? Às vezes a gente passa, por exemplo, curso de português, tenta ofertar algumas possibilidades aí relacionadas a emprego, relacionadas à formação, né? E elas não vão ou se sabotam nesse processo, né? Algumas pessoas, tá? Não tô falando, não estou generalizando, mas algumas pessoas isso acontece, né? E eu me questiono muito a respeito desse ponto, né? E eu acho que vai justamente de encontro a isso, né? Dessa dificuldade delas de estarem se sentindo pertencentes, né? Porque se elas não sentem que elas fazem parte, né, do espaço, né?
elas também não vão sentir essa necessidade, vão sentir a vontade, né, de despender toda essa energia, porque aprender uma nova língua vai uma energia danada, é muito investimento ali, né, de horas, de, né, estudo, é cansativo, né, às vezes a gente passa por umas situações super estranhas, né, fazendo alguns erros aí no dia a dia. E então, assim, eu vejo o Instituto Sendas hoje em Maringá, né, como uma das poucas vias, inclusive, dessas pessoas, né? Existem outras, existem, né? Mas também vão de acordo com a particularidade de cada um, né? Então, para algumas pessoas a religião é muito importante, então legal, a gente incentiva que a pessoa busque centros, frequente as igrejas, os cultos, né? Conforme isso seja importante para ela, né? Ou enfim, né? Mas de uma forma geral, assim, o Instituto Sendas, ao meu ver, ocupa aí uma posição bem crítica nesse processo, sim. E acho que, João, além, né, de ser esse lugar de pertencimento, que eu concordo plenamente, ele, por ser esse lugar de referência, ele ajuda a introduzir essas pessoas em outros ambientes em que ele se sinta pertencente, né? Porque, não sei, né, me corrija se eu estiver errada, mas eu entendo que pensar que ele só pertence a esse espaço também corrobora para que ele continue nessa ideia de não aprender a língua, de não se colocar em outros espaços, né? Então, o Sendas também ocupa esse lugar de referência para, veja, você quer uma religião, você tem uma religião, olha, a gente tem esses outros espaços que você pode buscar para que ele tenha também esse sentimento de pertencimento em outros espaços que não só o Sendas, né? Sim, certamente. Assim, eu não sei se eu me fiz bem entendido, né? Mas é completamente isso que você falou, Camila. Não é para o Instituto Sendas, né, se tornar ali a única referência. Inclusive, às vezes o Eric até brinca conversando comigo que às vezes, né, para algumas pessoas a gente pensa que um trabalho bem sucedido com uma pessoa ali é uma pessoa que passou por um processo e depois não precisou retornar ali, né? Às vezes retorna, né? Tem muita gente que passa ali e depois integra a equipe, vira voluntário, né? Em um momento em que consegue se estruturar melhor, né? Mas o objetivo é que a pessoa realmente consiga ali levar a vida dela, né? E seguir, né, o caminho que faz sentido para ela. E ser ouvido, né? Ser ouvido sempre vai ser o primeiro passo para qualquer coisa, né? E enquanto vocês estavam falando isso, eu fiquei pensando assim, pô, rodas de conversa são ações, por exemplo, que poderiam até acontecer dentro do Instituto Sendas com esse propósito, né? O Instituto Sendas tem lá alguns planos de ação e tal, mas às vezes uma coisa até muito mais simples, que é aquilo que todo mundo precisa, né? Rodas de conversa. Às vezes isso pode ser sempre um primeiro passo para tudo, né? Obrigada aí pelo espaço, tá? E acho que isso que você falou, né, João, de eles voltam, mas com outros lugares, né? É porque fico pensando, né, o quanto que eles voltam daí para um aspecto de um afeto e não de uma necessidade, né? Eu acho que é exatamente aí que mostra que houve, né, essa sensação de pertencimento, porque daí eu não estou voltando porque eu preciso de uma doação ou porque eu preciso de uma ajuda, mas porque eu sinto que eu sou parte disso, né? Mais alguém tem alguma pergunta, alguma fala? Mais uma vez, então, eu queria agradecer vocês pela participação, Camila, João. Foi muito enriquecedor, assim como todas as pessoas trouxeram, né? Acrescenta muito, né, em nossos conhecimentos. E queria agradecer a todos que participaram. Não esqueçam de preencher o link para certificado. E a gente vai tentar enviar o quanto antes possível, mas eu peço aí um pouco de paciência de vocês, né, para que a gente possa preparar esses certificados e mandar o quanto antes, beleza? Muito obrigada, pessoal. Tenham uma ótima noite. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Obrigada pelo convite. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.
Acho que deu bom, né? Acho que sim, gente. Eu fico muito nervosa. Desculpa qualquer coisa. Imagina, foi ótimo. Foi ótimo. Chegamos a 35 pessoas na sala. Perfeito. Você manda o vídeo depois? Eu não sei. Mando. Ela demora umas horinhas para chegar no meu e-mail. Mas daí eu mando para vocês. É um link que já consegue olhar. Eu tirei um print também de todo, né, da sala. Aí eu vou passar também para vocês, que eu vou postar, se vocês permitirem. Sim. Tá muito blogueiro. Blogueiro. Tinha muitos pivas e boeiras na palestra hoje. Família do João tava em peso. Sim. Então, tá. Mas achei que foi muito bacana. Nossa, eu acho que estava recebendo mensagem aqui de alguns colegas da faculdade, eles falando que adoraram. Então, muito bom. Ai, que enriquece muito. Nossa, de muita aprendizagem. Que bom que deu certo, né? Que bom que o pessoal gostou, participou bastante, né? Mesmo envergonhadinhos, nós tivemos uns feedbacks bons. Pessoal, obrigado então, todo mundo. A gente Beijo, gente. Se vê. Até. Tchau, tchau. Até mais. Ih, tá gravando. Tchau. Esqueci de tirar isso. Depois você sabe cortar? Uhum. Então, tá bom. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.